Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje temos uma história verdadeiramente incrível para contar. Em 1998, Gael Montoya sofreu um grave acidente de carro que quase lhe custou a vida. Durante essa experiência de quase morte, Gael teve uma visão impressionante do futuro, revelando um evento crucial que ocorrerá em agosto de 2024. Preparem-se para uma narrativa repleta de emoção, mistério e revelações surpreendentes. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada inesquecível. Vamos lá! Olá, sou Gael Montoya e tenho uma história para compartilhar que mudou completamente minha vida. Isso aconteceu há muito tempo, mas ainda me impacta profundamente sempre que penso sobre o assunto. Foi em 1998, numa noite de verão em El Paso, Texas. Eu tinha 18 anos e estava prestes a ingressar na faculdade. Era um jovem cheio de sonhos e planos para o futuro. Naquela noite, meu melhor amigo Lucas e eu estávamos nos preparando para ir a uma festa. Era para ser apenas mais uma noite de diversão, mas acabou se tornando um momento que dividiu minha vida em antes e depois. Nasci e cresci em El Paso, uma cidade na fronteira com o México, rica em cultura e vida. Meus pais são de origem mexicana, mas eu nasci nos Estados Unidos. Cresci em uma família grande, barulhenta e amorosa. Sempre fui um garoto tranquilo, gostava de estudar e ler, enquanto Lucas era meu oposto, extrovertido e sempre pronto para uma festa. Conhecemos-nos no ensino médio e, apesar das diferenças, nos tornamos melhores amigos. Naquela noite de 1998, eu estava empolgado com a festa, mas também um pouco ansioso. Era o verão, antes de começarmos a faculdade, e eu sabia que muitas coisas mudariam em breve. Lucas e eu planejávamos estudar na mesma universidade. Eu queria ser engenheiro e ele sonhava em se tornar advogado. Tínhamos tantos planos e expectativas. Passei a tarde toda me arrumando para a festa, escolhendo uma camisa simples que achava elegante. Lucas apareceu em casa usando uma camisa estampada bem chamativa, que era a cara dele. Saímos no meu velho sedã vermelho, um presente dos meus pais quando tirei a carteira de motorista. Aquele carro já tinha sido palco de muitas aventuras nossas. Se soubesse o que estava prestes a acontecer, teria ficado em casa naquela noite? É difícil dizer. A experiência que vivi foi assustadora, mas também transformadora. Mudou completamente minha visão sobre a vida, a morte e o que vem depois. Mas estou me adiantando. Deixe-me contar a história desde o início para que você entenda como uma simples noite de festa se transformou na experiência mais intensa e surreal da minha vida. Era uma típica noite de verão em El Paso. O calor do dia havia diminuído um pouco, mas ainda se podia sentir aquela brisa quente característica do deserto. Lucas e eu saímos de casa por volta das 9 da noite. As ruas já estavam cheias de pessoas aproveitando a noite, indo para bares, restaurantes e festas. Lembro que ligamos o rádio do carro no volume máximo. Tocava uma música latina que estava fazendo sucesso na época. Lucas cantava alto e desafinado, e eu ria. Estávamos tão despreocupados e felizes. A festa para a qual estávamos indo era na casa de um amigo nosso, do outro lado da cidade. Não era longe, mas precisávamos atravessar o centro. Enquanto dirigia, conversávamos sobre nossos planos para o futuro. Lucas estava empolgado com a ideia de se tornar advogado e falava sobre como defenderia os direitos das pessoas. Eu contava sobre meus projetos de me especializar em engenharia ambiental para ajudar o planeta. Estávamos nos aproximando do centro da cidade. As luzes dos prédios e das ruas passavam rapidamente pela janela do carro. Lembro de olhar para o relógio no painel. Eram 9h37 da noite. É estranho como alguns detalhes ficam gravados na nossa memória, não é? Estávamos nos aproximando de um cruzamento. O sinal estava verde para nós, então continuei. Foi tudo muito rápido. De repente vi um clarão amarelo pelo canto do olho. Era um ônibus escolar vindo em alta velocidade e não parecia que ia parar. Não tive tempo de reagir. Em um segundo, estávamos conversando e rindo. No outro, ouvi um barulho ensurdecedor de metal se chocando contra metal. O impacto foi tão forte que senti como se todo o ar tivesse sido expulso dos meus pulmões. O carro girou várias vezes. Tudo ao meu redor se transformou em um borrão de cores e luzes.
Ouvi o som de vidro se quebrando. Devia ser o para-brisa. Senti. Algo quente e úmido escorria pelo meu rosto, provavelmente sangue. O carro finalmente parou de girar, e um silêncio estranho tomou conta por alguns segundos. Logo, comecei a ouvir gritos, buzinas e sirenes ao longe. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Com dificuldade, virei a cabeça e vi Lucas. Ele estava imóvel, com os olhos fechados. Tentei chamá-lo, mas minha voz não saía. Uma dor intensa começou a se espalhar por todo o meu corpo, e minha visão ficou embaçada. A última coisa que me lembro antes de perder a consciência foi pensar: será que vou morrer? E então, tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Podem ter sido segundos, minutos ou horas. A próxima coisa que percebi foi uma estranha sensação de leveza. A dor havia desaparecido completamente, e era como se meu corpo não pesasse nada. Abri os olhos, ou pelo menos achei que tinha aberto. Não estava mais no carro destruído. Na verdade, não estava em nenhum lugar que eu pudesse reconhecer. Ao meu redor, havia apenas um vazio branco e brilhante. Não havia chão, céu ou paredes, apenas uma luz suave e acolhedora por todos os lados. Olhei para mim mesmo e percebi que podia ver através do meu próprio corpo, como se fosse feito de uma substância translúcida, quase como vidro, mas flexível. Não sentia frio nem calor, nem a necessidade de respirar. Era uma sensação indescritível de liberdade. Tentei chamar por alguém, mas nenhum som saiu da minha boca. Ou melhor, eu não tinha mais boca. Não tinha mais um corpo físico. Era apenas consciência. Pensamento puro. Foi então que comecei a entender. Eu tinha morrido? Era isso que acontecia após a morte? Estranhamente, não senti medo. Pelo contrário, uma paz profunda me envolveu, como se todos os medos e preocupações da vida tivessem ficado para trás junto com meu corpo físico. De repente, senti uma presença. Não vi ninguém, mas sabia que não estava sozinho naquele lugar. Uma voz, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, falou comigo. Não com palavras, mas diretamente na minha mente. Não tema, disse a voz. Você está seguro aqui? Tentei responder, perguntar onde estava, o que tinha acontecido, mas antes que pudesse formular os pensamentos, a voz continuou. Você está na fronteira entre os mundos. Não é seu tempo ainda. Há muito para você ver e aprender, antes de retornar. Retornar? Então eu não estava morto? Ou pelo menos não permanentemente. Milhares de perguntas surgiram na minha mente, mas antes que pudesse buscar respostas, senti uma mudança ao meu redor. A luz branca começou a se transformar. Cores começaram a surgir, e formas começaram a se materializar. Era como se o mundo estivesse sendo pintado ao meu redor. Em poucos instantes, me vi flutuando acima da cena do acidente. Lá embaixo, vi meu carro completamente destruído, com cacos de vidro espalhados por toda a estrada. Carros de polícia e ambulâncias tinham chegado, e vi paramédicos correndo para alcançar os feridos. Uma multidão começava a se formar ao redor. Foi chocante ver a cena de cima, como assistir a um filme, mas um filme da minha própria morte. Vi quando tiraram meu corpo inconsciente do carro, e Lucas sendo colocado em uma maca. Quis gritar, dizer que estava bem, que estava ali em cima, mas sabia que ninguém podia me ouvir. Enquanto observava a cena, senti uma força gentil me puxando. Era a hora de ir. Para onde, eu não sabia, mas tinha certeza de que estava prestes a embarcar na jornada mais incrível da minha vida, ou da minha morte. Enquanto era puxado para longe da cena do acidente, senti uma presença ao meu lado. Virei-me, ou pelo menos direcionei minha consciência, e vi algo que nunca vou esquecer. Um ser de luz. Chamar aquela figura de anjo parece inadequado, mas é a palavra mais próxima que consigo encontrar para descrevê-lo. Era uma forma humanoide, feita inteiramente de luz. Não tinha asas nem auréola, como nos desenhos tradicionais de anjos, era simplesmente uma presença radiante e acolhedora. O ser parecia ter cerca de 30 anos, se é que faz sentido falar em idade para uma entidade assim, vestindo algo que lembrava uma túnica, de um tom bege brilhante que parecia irradiar calor e conforto. Seus olhos? Bem, é difícil descrever. Eram como 2 pontos de luz intensa, mas não ofuscante. Olhar para eles era como mergulhar em um oceano de sabedoria e amor incondicional. O rosto do ser tinha um sorriso gentil que me fez sentir completamente aceito e compreendido.
Seus cabelos longos e sedosos caíam sobre os ombros, brilhando como se fossem feitos de fios de ouro líquido. Sua pele, se é que posso chamar assim, era impecável, irradiando uma aura de pureza total. Quando essa entidade se comunicou, não usou palavras, mas sim pensamentos que surgiam diretamente na minha mente. Bem-vindo, Gael, transmitiu a entidade. Sou seu guia nesta jornada. Tentei responder e fazer perguntas, mas percebi que não era necessário. Meus pensamentos e dúvidas eram imediatamente compreendidos pela entidade. Você tem muitas perguntas, continuou o guia. É natural. Você passou por uma experiência traumática e agora está em um reino além da sua compreensão atual. Mas não tenha medo. Estou aqui para guiá-lo e mostrar-lhe coisas que poucos têm o privilégio de ver. Senti uma onda de gratidão e amor emanando da entidade. Era um sentimento tão puro e intenso que quase doía. Lágrimas, ou o equivalente espiritual delas, começaram a escorrer pelo meu rosto etéreo. Porque eu consegui perguntar mentalmente: por que estou tendo essa experiência? O guia sorriu com ainda mais carinho. Cada alma tem seu próprio caminho, Gael. Algumas precisam dessa experiência para crescer, para entender verdades maiores sobre a existência. Você foi escolhido porque tem um papel importante a desempenhar no futuro. O que você verá e aprenderá aqui moldará não apenas sua vida, mas potencialmente o destino de muitos outros. Fiquei surpreso e um pouco assustado com essa revelação. Um papel importante? Parecia difícil de acreditar. O guia deve ter sentido minha hesitação, pois sua luz ficou ainda mais calorosa e reconfortante. Não se preocupe com o peso da responsabilidade agora. Tudo ficará claro no momento certo. Por enquanto, apenas observe e aprenda. Está pronto para começar nossa jornada? Hesitei por um momento, mas então senti uma coragem que não sabia que possuía. A senti, ou pelo menos pensei em senti-la. Então venha, disse o guia. Há muito para ver. E com isso começamos a nos mover. Não estava andando ou voando no sentido tradicional. Era mais como se o próprio espaço estivesse se movendo ao nosso redor. Estávamos prestes a embarcar em uma jornada que mudaria para sempre minha compreensão sobre a vida, a morte e tudo que existe entre elas. Conforme nos movíamos pelo espaço etéreo, comecei a ver algo se formando à distância. No início parecia apenas um brilho no horizonte, mas à medida que nos aproximávamos, percebi que era muito mais do que isso. Era uma cidade, mas não uma cidade comum. Era uma metrópole feita inteiramente de luz. Imagine os arranha-céus mais impressionantes que você já viu. Agora imagine-os construídos com material que parecia cristal líquido, brilhando com todas as cores do arco-íris. As estruturas não pareciam sólidas como as construções que conhecemos. Elas ondulavam suavemente, como se estivessem vivas e respirando. Havia pontes de luz conectando os edifícios, e o que pareciam ser veículos de energia pura movendo-se entre eles. O que é este lugar? Perguntei mentalmente ao meu guia. Esta é uma das muitas cidades no plano espiritual, respondeu ele. Aqui, as almas que completaram sua jornada na Terra vêm para descansar, aprender e se preparar para suas próximas experiências. Enquanto nos aproximávamos, pude ver figuras movendo-se pela cidade. Eram como meu guia. Seres de luz em formas vagamente humanoides. Alguns pareciam estar conversando em grupos, outros estavam sozinhos, aparentemente em profunda contemplação. As almas aqui não têm corpos físicos como você conhece, explicou meu guia. Elas assumem formas que são confortáveis para elas, baseadas em suas memórias e autoidentidade. Notei que algumas das figuras pareciam mais brilhantes e definidas que outras. Quando perguntei sobre isso, meu guia explicou. O brilho que você vê reflete o nível de evolução espiritual de cada alma. Quanto mais evoluída a alma, mais brilhante e definida sua forma energética. Passamos por algo que parecia ser um enorme parque, mas, em vez de árvores e grama, havia formas de energia que se moviam e mudavam de cor constantemente. Era como se a própria natureza estivesse viva e consciente. Este é um lugar de cura e renovação, disse meu guia. As almas vêm aqui para se recuperar de experiências difíceis que tiveram na Terra. Continuamos nossa jornada pela cidade. Passamos por estruturas que pareciam escolas ou universidades, onde grupos de almas estavam reunidas, aparentemente absorvendo conhecimento de alguma forma que eu não conseguia compreender totalmente. O aprendizado nunca para, explicou meu guia.
Mesmo após deixar o plano físico, as almas continuam a evoluir e a adquirir sabedoria. Em um momento, passamos por algo que parecia um enorme anfiteatro. Milhares de seres de luz estavam reunidos, todos focados em uma figura central que irradiava uma luz tão intensa que era quase difícil de olhar diretamente. O que está acontecendo ali? Perguntei. Aquela é uma alma muito evoluída compartilhando conhecimentos e experiências, respondeu o guia. Poderíamos chamar de um mestre espiritual. Prosseguimos em nossa jornada pela cidade. Cada novo local que visitávamos despertava em mim admiração e questionamentos. Havia lugares que se assemelhavam a laboratórios, onde as almas trabalhavam com energias e forças que eu não conseguia compreender. Existiam também espaços que lembravam galerias de arte, mas as obras eram feitas de pura luz e emoção. A criatividade e a expressão são essenciais aqui, explicou meu guia. Cada alma tem a chance de explorar e expandir seus talentos e paixões. Enquanto observávamos tudo isso, notei algo peculiar. Apesar de toda a atividade e movimento, uma sensação de paz profunda permeava o ambiente. Não havia pressa, estresse ou conflitos visíveis. Como isso é possível? Perguntei. Na Terra, uma cidade tão ativa seria caótica. Meu guia sorriu. Ou pelo menos foi essa a impressão que tive. Aqui, cada alma está em sintonia com seu propósito maior. Não há ego ou desejo de poder sobre os outros. Todos colaboram para o bem comum e para a sua própria evolução. Fiquei maravilhado com essa ideia. Uma sociedade baseada na cooperação e no crescimento mútuo, sem as complicações e conflitos que conhecemos na Terra. Quando estávamos prestes a deixar a cidade, meu guia se virou para mim. Lembre-se, Gael, o que você viu aqui é apenas um vislumbre do que é possível. Cada plano de existência tem suas próprias maravilhas e desafios. Esta cidade é um exemplo do que as almas podem criar quando trabalham em harmonia. Senti-me profundamente tocado e transformado pelo que havia visto, mas algo me dizia que nossa jornada estava longe de terminar. Havia muito mais para ver e aprender. Deixando a cidade de luz para trás, seguimos em direção a uma paisagem completamente diferente. À minha esquerda, um vasto campo se estendia até onde a vista alcançava, mas não era um campo comum. Era um lugar de beleza indescritível, repleto de cores vibrantes e uma energia pura e inocente. O céu acima do campo era de um azul impossível, mais profundo e vivo do que qualquer coisa que já vi na Terra. Nuvens de formas fantásticas flutuavam preguiçosamente, mudando de cor suavemente. De rosa para dourado, de dourado para lavanda. No chão, o que parecia ser grama era, na verdade, uma miríade de pequenas luzes, ondulando como um oceano de estrelas. Cada movimento criava ondas de cores que se espalhavam em todas as direções, mas o que mais me chamou a atenção foram as crianças. Dezenas, talvez centenas de pequenas formas de luz, corriam e brincavam pelo campo. Suas risadas eram como música, criando ondas de alegria que eu podia literalmente ver se espalhando pelo ar. O que é este lugar? Perguntei ao meu guia maravilhado. Este é o campo da inocência, ele respondeu. É um lugar de descanso e cura para as almas mais jovens. Observei mais de perto e percebi que nem todas as formas eram de crianças humanas. Havia também o que pareciam ser filhotes de animais, cachorrinhos de luz perseguindo gatinhos etéreos. Pequenos pássaros brilhantes voando em formações graciosas. Todas as formas de vida têm alma? Perguntei surpreso. Meu guia assentiu. Toda consciência, toda forma de vida, tem sua própria centelha divina. Aqui, elas coexistem em perfeita harmonia. Enquanto observávamos, vi algo que me deixou especialmente emocionado. Um grupo de crianças luz estava brincando com o que parecia ser um enorme cão brilhante. O animal irradiava amor e proteção, e as crianças riam alegremente enquanto subiam em suas costas. Aquele é um guia espiritual, explicou meu anjo. Ele assume a forma que é a mais reconfortante para as crianças. Continuamos observando as cenas de pura alegria e inocência. Vi crianças luz criando castelos com o que parecia ser areia feita de estrelas. Outras dançavam em círculos, seus movimentos criando padrões complexos de luz no ar. Por que algumas almas vêm para cá em vez da cidade que vimos antes? Perguntei. Cada alma tem necessidades diferentes, respondeu meu guia. Algumas, especialmente aquelas que tiveram vidas curtas ou difíceis na Terra, precisam deste ambiente de pura inocência e alegria para se curar e se preparar para suas próximas jornadas.
Fiquei pensando em todas as crianças que morrem jovens na Terra, em acidentes, doenças ou violência. Era reconfortante saber que havia um lugar assim esperando por elas. Enquanto contemplava isso, notei algo curioso. Ocasionalmente, uma das crianças luz parecia piscar e desaparecer por um momento antes de reaparecer. O que está acontecendo com ela? Perguntei. Ah, você notou, disse meu guia, com um tom que me pareceu de aprovação. Algumas dessas almas estão se preparando para reencarnar. Quando piscam, estão fazendo breves visitas ao plano físico, se familiarizando com seus futuros pais ou ambientes. Fiquei fascinado com essa ideia. A ideia de que almas pudessem ir e transitar entre os planos, enquanto nos preparamos para novas existências, era ao mesmo tempo uma experiência peculiar e tranquilizadora. Antes de nos afastarmos do campo da inocência, meu mentor se voltou para mim. Gael, lembre-se de que a pureza e a alegria que você presenciou aqui estão presentes em todos os níveis da existência. Na Terra. Vocês às vezes se esquecem disso, mas essas qualidades estão sempre lá, aguardando para serem redescobertas. Concordei com um aceno, profundamente emocionado. Ao nos distanciarmos, lancei um último olhar ao campo resplandecente. As risadas das crianças luz ressoavam em minha mente, um lembrete da alegria pura que transcende nossa compreensão terrena. Nosso próximo destino era um local que fez meu coração estudioso saltar de entusiasmo. Diante de nós, surgiu uma estrutura imensa, semelhante a uma biblioteca, mas em uma escala que desafiava a imaginação. O edifício parecia ser feito de um material cristalino que refletia e refratava a luz de maneiras impossíveis. Suas torres erguiam-se tão alto que pareciam se fundir com o próprio céu. Portas enormes de ouro puro se abriram silenciosamente à nossa aproximação. Ao entrarmos, fiquei sem fôlego, metaforicamente, pois eu já não possuía um corpo físico para respirar. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. Corredores intermináveis se estendiam em todas as direções, repletos de prateleiras aparentemente infinitas, mas em vez de livros, as prateleiras estavam repletas de algo que parecia ser pergaminhos de luz. Bem-vindo à Biblioteca Celestial, anunciou meu guia. Aqui estão registrados todas as vidas, todos os pensamentos, todas as ações de cada alma que já existiu. Fiquei maravilhado. Você quer dizer que cada pessoa que já viveu tem um registro aqui? Não apenas pessoas, respondeu o guia. Cada ser consciente e cada forma de vida tem seu registro aqui. Desde a menor bactéria até a mais complexa civilização em galáxias distantes. Aproximei-me de um dos pergaminhos. Ele emitia um brilho suave. Quando me concentrei nele, imagens começaram a se formar em minha mente. Era como assistir a um filme da vida de alguém, mas não apenas eventos externos. Eu podia sentir os pensamentos, emoções e motivações por trás de cada ação. Isso é, a vida de alguém? Perguntei espantado. Sim, respondeu meu guia. Cada pergaminho contém a história completa de uma alma. Suas vidas passadas, suas lições aprendidas, seus desafios superados e aqueles ainda por vir. Notei que havia seres de luz movendo-se pela biblioteca. Alguns pareciam estar estudando os pergaminhos intensamente. Outros estavam em grupos, discutindo o que tinham lido. Quem são eles? Quem são eles? Perguntei. Almas mais evoluídas, explicou meu guia. Elas vêm aqui para estudar, para entender melhor os padrões da existência. Algumas estão se preparando para serem guias para outras almas. Outras estão planejando suas próximas encarnações. Outras estão planejando suas próximas encarnações. Caminhamos por entre as prateleiras e eu me sentia cada vez mais maravilhado. Havia seções que pareciam conter a história de planetas inteiros, de civilizações que tinham surgido e desaparecido ao longo de bilhões de anos. Como isso é possível? Perguntei. Como toda essa informação pode ser armazenada? Meu guia sorriu, ou pelo menos essa foi a sensação que tive. O que você vê é apenas uma representação que sua mente pode compreender. Na verdade, esta biblioteca existe fora do tempo e do espaço, como você os conhece. Toda informação, todo conhecimento existe simultaneamente aqui. Continuamos nossa exploração e chegamos a uma seção que parecia diferente das outras. Os pergaminhos aqui pareciam estar incompletos.
com partes deles ainda se formando. Esta é a seção das vidas em andamento, explicou meu guia. Aqui estão os registros das almas que estão atualmente encarnadas. Fiquei curioso. Meu registro está aqui? Sim, respondeu o guia. Mas não é permitido que você o veja agora. Conhecer demais sobre seu próprio futuro poderia interferir com o seu livre-arbítrio e as lições que você ainda precisa aprender. Concordei, compreendendo a sabedoria disso. Enquanto continuávamos nossa jornada pela biblioteca, uma sensação profunda de reverência me envolveu. Aqui estava toda a história da existência, todos os triunfos e tragédias, todas as lições aprendidas e por aprender. Antes de sairmos, meu guia se virou para mim mais uma vez. Lembre-se, Gael, cada ação, cada pensamento, cada escolha que fazemos fica registrada aqui. Não para julgamento, mas como parte da grande tapeçaria da existência. Cada vida é preciosa, cada experiência tem valor. Deixamos a biblioteca celestial, mas as imagens e sensações que experimentei lá ficaram gravadas em minha consciência. Eu sabia que, de alguma forma, essa experiência mudaria fundamentalmente a maneira como eu viveria minha vida dali em diante. Ao deixar a majestosa biblioteca celestial para trás, meu guia me conduziu a um espaço que parecia diferente de tudo o que eu já havia visto. Tudo o que havíamos presenciado até aquele momento era completamente diferente. Sentíamos como se estivéssemos flutuando em um vasto vazio cósmico, cercados por estrelas e nebulosas distantes. O que veremos agora? Perguntei, tomado por uma mistura de expectativa e apreensão. Agora, Gael, você terá um vislumbre do futuro, respondeu meu guia. Mas lembre-se, o futuro não é imutável. O que você verá são possibilidades baseadas nas escolhas coletivas da humanidade. Antes que eu pudesse questionar mais, o espaço ao nosso redor começou a se transformar. Era como assistir a um filme em 360 graus, mas de forma muito mais real e envolvente. As cenas se desenrolavam rapidamente diante dos meus olhos. Décadas, séculos passavam em meros segundos. Vi avanços tecnológicos impressionantes, cidades flutuantes, carros voadores, pessoas se teletransportando. Mas também testemunhei desastres, guerras devastadoras, catástrofes climáticas e pandemias globais. É muita informação para processar, disse meu guia, percebendo minha confusão. Vamos focar em um ponto específico. Concentre-se em agosto de 2024. Eu obedeci, e as imagens começaram a desacelerar. Vi cenas mais detalhadas se formando. Era verão, e o mundo parecia estar em um momento de grande turbulência. Vi protestos nas ruas de grandes cidades, pessoas clamando por mudanças. Vi líderes mundiais reunidos, discutindo freneticamente. Então, algo aconteceu. Vi um evento. Não consegui distinguir se era um desastre natural ou algo causado pelo homem, mas parecia abalar o mundo inteiro. Por um instante, tudo mergulhou no caos. Mas então, algo incrível começou a acontecer. Vi pessoas de todas as partes do mundo, de todas as raças e culturas, começando a se unir. Era como se aquele evento tivesse sido um despertar coletivo. O que está acontecendo? Perguntei, maravilhado. O que você está vendo é um ponto de virada potencial para a humanidade, explicou meu guia. Um momento em que as pessoas percebem que precisam trabalhar juntas para superar os desafios que enfrentam. Continuei observando, fascinado. Vi inovações surpreendentes surgindo rapidamente. Novas formas de energia limpa, tecnologias para limpar os oceanos, avanços médicos que curavam doenças antes consideradas incuráveis. Mas o mais impressionante era a mudança que eu via nas pessoas. Havia uma nova consciência, um senso de unidade e propósito compartilhado que eu nunca tinha visto antes. Isso realmente vai acontecer? Perguntei, sentindo uma mistura de esperança e ceticismo. Como eu disse, Gael, o futuro não está escrito em pedra, respondeu meu guia. O que você está vendo é uma possibilidade e um caminho que a humanidade pode escolher seguir. Mas depende das escolhas que cada indivíduo faz, todos os dias. Continuei observando as cenas se desenrolarem. Vi avanços na compreensão da consciência humana. Vi avanços na compreensão da consciência humana. Pessoas desenvolvendo habilidades que antes consideraríamos sobrenaturais. Vi a exploração espacial se expandindo, com humanos estabelecendo colônias em outros planetas. Mas nem tudo era perfeito.
Ainda havia desafios, conflitos, problemas a serem resolvidos. No entanto, a forma como as pessoas lidavam com esses problemas parecia fundamentalmente diferente. Por que estou vendo isso? Perguntei ao meu guia. Por que me mostrar esse futuro específico? Meu guia pareceu ponderar por um momento antes de responder. Cada alma que passa por uma experiência como a sua tem um propósito. Algumas são destinadas a fazer grandes mudanças no mundo, outras a influenciar as pessoas ao seu redor de maneiras sutis, mas igualmente importantes. O que você está vendo é um lembrete do potencial que existe, não apenas para a humanidade como um todo, mas para você como indivíduo. Comecei a entender, então, quando eu voltar, se eu voltar, devo tentar fazer essas coisas acontecerem. Não exatamente, respondeu meu guia. Seu papel não é forçar um futuro específico a acontecer. É viver sua vida com consciência, fazer escolhas baseadas no amor e na compreensão, e inspirar outros a fazerem o mesmo. Às vezes, as mudanças mais profundas começam com as ações mais simples. As imagens do futuro começaram a se dissipar, e nos encontramos novamente no vazio cósmico. Fiquei em silêncio por um momento, processando tudo o que tinha visto. Há mais uma coisa que você precisa ver, disse meu guia. Algo mais pessoal. As estrelas ao nosso redor começaram a se mover novamente, formando uma nova cena. Desta vez, vi a mim mesmo, mais velho, talvez uns 20 anos no futuro. Estava em um auditório falando para um grande grupo de pessoas. Não conseguia ouvir o que estava dizendo, mas podia sentir o impacto que minhas palavras tinham na audiência. Este é um dos muitos futuros possíveis para você, Gael, explicou meu guia. Um futuro onde você usa sua experiência para ajudar outros, para inspirar mudanças positivas. A cena mudou novamente, e vi versões alternativas de mim mesmo. Em uma delas, eu era um cientista trabalhando em tecnologias sustentáveis. Em outra, um professor. Em outra, um artista criando obras que tocavam as pessoas profundamente. Lembre-se, disse meu guia. Enquanto as imagens se desvaneciam, o futuro não é algo fixo. O que você fará com o conhecimento e as experiências adquiridas aqui é uma decisão que cabe somente a você. Permaneci em silêncio, sentindo a responsabilidade e o peso do que havia testemunhado. No entanto, ao mesmo tempo, uma onda de esperança e determinação me envolveu. Qualquer que fosse meu papel no vasto esquema das coisas, eu estava preparado para assumi-lo. Após a intensa experiência de vislumbrar o futuro, percebi uma mudança sutil ao meu redor. A imensidão do cosmos começou a se desfazer, e senti que nossa jornada estava chegando ao fim. É hora de voltar, Gael, disse meu guia angelical. Sua voz ressoando com uma mistura de ternura e seriedade. Uma enxurrada de emoções conflitantes me dominou. Por um lado, eu estava profundamente grato por tudo que tinha visto e aprendido. Por outro, a ideia de deixar aquele reino de luz e conhecimento me encheu de uma tristeza inesperada. Eu realmente preciso voltar? Perguntei, surpreso com minha própria hesitação. Meu guia sorriu compreensivamente. Sim, Gael, sua jornada na Terra ainda não terminou. Há muito que você precisa fazer, vivenciar e aprender. Eu senti, compreendendo a sabedoria em suas palavras, mas ainda com um aperto no coração. Ou o que quer que fosse o correspondente espiritual disso. Como será? Voltar? Perguntei, um pouco ansioso. Será uma transição, explicou meu guia. Você começará a sentir o peso do seu corpo físico novamente. Pode ser um pouco desconfortável no início, mas é um processo natural. Enquanto ele falava, comecei a notar uma mudança. A leveza que eu havia experimentado durante toda essa jornada começou a ser substituída por uma sensação de peso. Era como se uma força invisível estivesse me puxando de volta para a terra. Lembre-se, Gael, disse meu guia, sua voz começando a soar distante. Você carregará a essência desta experiência com você, mesmo que os detalhes possam se tornar nebulosos. Confie em seus instintos, siga seu coração e lembre-se sempre do amor e da luz que você experimentou aqui. Tentei responder, agradecer. Mas descobri que não conseguia mais formar palavras. A sensação de peso aumentou e comecei a sentir dor. Uma dor física que eu não sentia desde o momento do acidente. As imagens ao meu redor começaram a se dissolver, como se estivessem sendo lavadas por uma onda de escuridão.
Por um momento senti pânico. Estava perdendo a conexão com aquele reino de luz e conhecimento. Estava perdendo a conexão com aquele reino de luz e conhecimento. Estava voltando para o mundo físico, com todas as suas limitações e desafios. Mas então, no meio da escuridão, senti uma última onda de amor e conforto vinda do meu guia. Não eram palavras, mas uma sensação pura de apoio e... A transição foi rápida, e ao mesmo tempo parecia durar uma eternidade. Senti como se estivesse caindo através de camadas e mais camadas de realidade, cada uma me trazendo mais perto do meu corpo físico, e então, de repente, abri os olhos. A luz forte me fez piscar várias vezes. Aos poucos, minha visão entrou em foco e reconheci onde estava. Um quarto de hospital, o cheiro de antisséptico, o bip constante das máquinas, a sensação dos lençóis ásperos contra minha pele. Tudo isso me atingiu de uma vez. Tentei me mover e senti dor. Meu corpo todo doía, um lembrete cruel do acidente, mas estava vivo. Tinha voltado. Uma enfermeira entrou no quarto, e ao me ver acordado chamou rapidamente um médico. Logo fui cercado por uma equipe médica, todos fazendo perguntas, verificando meus sinais vitais, mas eu mal os ouvia. Minha mente ainda estava repleta das imagens e sensações da jornada que eu tinha acabado de fazer. Sabia que tinha experimentado algo extraordinário. Algo que mudaria minha vida para sempre. Enquanto os médicos continuavam seu trabalho, fechei os olhos por um momento. Na escuridão por trás das minhas pálpebras, por um breve instante, pensei ter visto um lampejo de luz. Um último aceno do meu guia angelical. Abri os olhos novamente, pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Minha jornada de volta à vida estava apenas começando. Passei várias semanas no hospital recuperando-me dos ferimentos do acidente. Foi um período de dor física, mas também de profunda reflexão. Cada dia que passava, as memórias da minha experiência de quase morte pareciam ficar um pouco mais nebulosas. Como um sonho que vai se dissipando ao acordar, mas a essência do que vivi e as lições que aprendi permaneceram comigo. Os médicos ficaram surpresos com minha rápida recuperação. Eles falavam em milagre médico, mas eu sabia que era mais do que isso. Sentia como se cada célula do meu corpo tivesse sido renovada, energizada pela luz que experimentei no outro lado. Lucas, meu amigo que estava no carro comigo, sobreviveu ao acidente, mas seus ferimentos foram mais graves que os meus. Ele ficou em coma por várias semanas. Quando finalmente despertou, descobrimos que ele havia perdido a memória do acidente e dos dias que o antecederam. Parte de mim se perguntava se ele também tinha passado por algo semelhante ao que eu vivi, mas ele não se lembrava de nada. Quando finalmente recebi alta do hospital, voltei para casa com uma nova visão sobre a vida. Coisas que antes pareciam tão importantes, como dinheiro, status e bens materiais, agora pareciam insignificantes em comparação com o que eu havia visto e experimentado. Comecei a perceber pequenas coisas que antes passavam despercebidas. A beleza de um pôr do sol, o sorriso de um estranho na rua, o som do vento nas árvores. Cada momento parecia precioso. Cada momento parecia precioso. Cada interação com outra pessoa, uma oportunidade de compartilhar amor e compreensão. Meus planos para o futuro mudaram drasticamente. Embora ainda quisesse cursar a faculdade, meu foco agora era diferente. Em vez de buscar uma carreira que me garantisse riqueza e status, comecei a procurar maneiras de fazer a diferença no mundo, de ajudar as pessoas, de promover a união e a compreensão que vi como possíveis no futuro que me foi mostrado. Comecei a meditar regularmente, tentando me reconectar com aquela sensação de paz e unidade que experimentei durante minha jornada espiritual. Às vezes, durante essas meditações, tinha flashes de insight que pareciam vir diretamente daquele outro plano de existência. Minha família e amigos notaram a mudança em mim. Alguns achavam que era apenas uma fase, uma reação ao trauma do acidente. Outros ficavam intrigados com minha nova perspectiva e buscavam meus conselhos e opiniões. Sempre que podia, compartilhava as lições que aprendi sobre a importância do amor, da compaixão, da unidade. Falava sobre como cada ação, cada escolha que fazemos, tem um impacto no grande esquema das coisas. Às vezes, as pessoas entendiam. Outras vezes, me olhavam com ceticismo.
Mas eu sabia que estava plantando sementes que, um dia, poderiam florescer. À medida que o tempo passava, comecei a sentir uma forte intuição sobre o futuro. Sabia que algo importante aconteceria em 10 de agosto. Não sabia exatamente o que, mas tinha certeza de que seria algo significativo. Enquanto me preparava para esse dia, continuava vivendo minha vida da melhor maneira possível, tentando incorporar as lições que aprendi em cada aspecto do meu dia a dia. Sabia que o futuro não estava escrito em pedra, que dependia das escolhas que todos nós fazemos a cada dia. Olhando para trás, para aquela noite de verão em 1998, percebo como uma experiência que poderia ter sido apenas uma tragédia, se transformou no evento mais significativo e transformador da minha vida. O acidente que quase tirou minha vida acabou me dando uma nova perspectiva sobre o que significa realmente viver. Não sei exatamente o que o futuro reserva, nem para mim, nem para o mundo, mas sei que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de contribuir para um futuro melhor. E é com essa certeza que encaro cada novo dia, grato pela segunda chance que recebi e determinado a fazer o melhor uso possível dela. Minha jornada de quase morte pode ter terminado naquela noite, mas minha verdadeira jornada, a de viver plenamente, com propósito e amor, estava apenas começando. E aí? O que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida, além do que os olhos podem ver.